que alguém fica aqui segurando o celular, senão vai cair. Foi mal, galera. Problemas técnicos. Vamos continuar a live. Deixa eu convidar o doutor aqui. Como é bom te ouvir, Isabela. Tá baixinha a sua voz, mas tá dando para ouvir. Tá escutando a minha voz? Agora eu tô escutando igual gente mesmo. Eu vou botar um fone, ver se melhora. Vamos lá. Doutor, você estava respondendo uma pergunta. Se você quiser continuar. Eu já esqueci. Você vai chegar na minha idade, você vai saber que a memória recente é muito fraca. Você pode Tudo bem. repetir para mim? Tá bom, então vamos começar de novo. Quem fez pergunta, por favor, faz de novo que no final eu vou postando aqui, no decorrer da live. Então, doutor, como que a gente começa a fazer essa iniciação, o projeto? Onde escolher os melhores artigos? Então vamos lá, o passo a passo para elaborar um projeto. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês raciocinarem e tentarem pensar no problema é: o que um cientista publica? Vamos ver se alguém responde o que eu quero escutar. Você pode responder também, viu, Isabela? Você que é a chefe geral da gangue toda, não se aveste, viu? Não tem... Atualmente, eu só sei responder sobre experimentação animal. Ah, é? Mas mesmo na o qual que é o sonho de consumo do pesquisador? É uma É uma novidade, não é? inovação, algo novo, Uma né? Uma inovação, novidade. exatamente. Então, o pesquisador, ele publica, né? Ele pesquisa para quê? Ele Para ter... publica, ele tem a ideia de um projeto, ele publica a ideia dele, desde que a ideia seja uma novidade, né? Você vai publicar, você vai pesquisar o tratamento da sífilis com a penicilina. Você acha que você vai conseguir publicar isso? Já tem pelo menos um século ou mais. Não sou ruim de datas, mas já está bem Sim. estabelecido que o tratamento é esse, né? Você até consegue fazer um trabalho científico pegando o paciente com sífilis e vendo se a penicilina vai resolver. Mas, pelo amor de Deus, não é uma ideia boa, né? Já Não. fizeram isso há alguns séculos atrás. Então, a sua ideia, para que ela dê certo e o objetivo final é a publicação científica, ela tem que ser algo novo, uma inovação, alguma coisa que ninguém nunca fez. Pode ser até algo que já existe, mas de uma forma que ninguém nunca fez. O exemplo que eu Com acabei de certeza. dar. Vamos supor, você introduz uma molécula diferente na penicilina para tratar uma. Ninguém nunca fez isso que você fez. É algo que já existe, mas desse jeito ninguém fez. Então você pega uma coisa que já existe, mas faz um pouquinho diferente. Será que é melhor? Aperfeiçoa, né? Então, aperfeiçoa. Outra coisa que é muito bem aceita na literatura é: se você tem a maior casuística da literatura, já tem publicação sobre aquele tema, mas tem com 10 pacientes. Você faz um trabalho com Uma 1.000, amostra maior. 10, uma amostra muito maior, com certeza alguém vai querer publicar a sua história. Então,
O primeiro ponto para você fazer o seu trabalho de iniciação científica é a ideia. Cientista publica ideia. Né? Então, se você está lá no banheiro, está na piscina, está na praia, está tomando banho, está almoçando e você teve uma ideia, anota, porque são nesses momentos que as ideias vêm. Se você parar, eu quero agora ter uma ideia, eu não funciono assim. Geralmente é quando eu estou fazendo alguma outra coisa. E se você não anota, principalmente depois de uma certa idade, que vocês não estão nela ainda, você esquece. Então, eu anoto as minhas ideias e depois eu tento botá-las em prática. A iniciação científica, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e a livre docência, que são os passos da carreira acadêmica, nada mais é do que a forma que você vai colocar a sua ideia em prática. Então, o mais importante é a ideia. Cientistas publicam ideias. Depois, como você vai montar essa ideia? É uma receita de bolo. Se você pegar o artigo de cirurgia cardíaca, o artigo de neuroradiologia, que é a minha área, o artigo de clínica cirúrgica, clínica médica, cardiologia, eles têm o mesmo padrão. Como que é o padrão do artigo? Você já sabe responder, não já? Você não já leu um artigo na vida? Com certeza. Introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. E a conclusão. Então, esse é o formato do bolo. Então, quando você termina a sua pesquisa, você vai escrever essas etapas. Quando você vai escrever lá na plataforma Brasil, que nós vamos conversar depois o que é, nada mais é do que colocar a sua ideia no papel. Então, você teve uma ideia. Eu quero descobrir uma droga que trata o coronavírus. Os pacientes com coronavírus. Existe já? Estão testando umas aí, mas não está bem estabelecido na literatura. Vamos botar em prática? Então, você vai lá na plataforma Brasil e vai escrever o seu título da sua pesquisa. O título da sua pesquisa é o melhor resumo da sua pesquisa. Então, se eu ler o seu título, eu tenho que entender a ideia. Então, droga A para o tratamento dos pacientes infectados com coronavírus. Esse é o título da minha pesquisa. Depois você vai colocar o objetivo da sua pesquisa. Tratar os pacientes com a droga que eu inventei. A. Depois você vai colocar os métodos. O que são os métodos? É tudo que você vai usar na sua pesquisa para botá-la em prática para funcionar. O exemplo que eu dei, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma UTI, provavelmente. Né? Os pacientes que vão usar o remédio vão estar graves internados numa UTI. Eu vou precisar de testes laboratoriais. Qual teste você vai usar para o coronavírus? O PCR ou você vai usar o anticorpo, a dosagem dos anticorpos? Ele já tem um pouco mais de tempo de doença, o PCR já não está positivo, mas eu vou usar o anticorpo. Então, isso tudo você vai escrever nos métodos. Eu vou analisar as tomografias de tórax desse paciente. Então, você vai escrever lá no método. Eu vou fazer a tomografia de tórax no equipamento tal. E aí você tem que dar todo o detalhe do equipamento que você vai usar. A marca, o fabricante da tomografia, a marca, o fabricante do remédio, a marca, o fabricante do teste laboratorial. Tudo isso você tem que escrever nos seus métodos para iniciar a sua pesquisa. Depois você ainda não tem resultado. Tem resultado quando você começou a fazer a pesquisa? Não. Mas você vai escrever os resultados que você espera encontrar na sua pesquisa. Né? Por último, e não menos importante, tem que falar de dinheiro. Não existe pesquisa sem dinheiro. Né? Alguém vai pagar a sua pesquisa. Nem que seja você própria com seu bolso. Isso existe. Você pode tentar as empresas de fomento, né? A CAPES, o CNPq, a Bolsa da Universidade, a nossa FAPES aqui do Espírito Santo, mas
às vezes a gente não consegue, né? Tem pouco dinheiro para muita gente, é muito pesquisador. Então você pode pagar do seu bolso. Eu posso querer fazer uma pesquisa do meu doutorado, por exemplo, e não conseguir a bolsa, eu pago do meu bolso, não tem problema nenhum. Ou a indústria farmacêutica paga. A indústria farmacêutica é uma das que mais investem em pesquisa, né? Então você tem que botar lá os gastos que você vai ter com isso. Alguns comitês de ética, nós vamos conversar depois sobre o Doutor, comitê de ética. eu só queria, já que você pontuou essa questão financeira, saber se tem algum órgão do Estado que pode apoiar esses alunos também, né, na iniciação, através de algum edital. A do Existe? Estado se chama, a do Estado se chama FAPES, né? Que é Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo. Inclusive a FAPES tem bolsas de iniciação científica para algumas faculdades. Eu não sei dizer para quais, mas na que eu trabalho, na UFES, nós temos lá a lista dos pesquisadores, né? Quando você submete a sua iniciação científica na UFES, a classificação é dada pelo pesquisador e não pelo aluno. Então, os pesquisadores, melhores pesquisadores, ficam na frente. Quem publica mais. As primeiras bolsas são do CNPq, depois da CAPES, depois da Sim. FAPES. Depois a própria UFES também banca com a verba dela. Se eu não estou enganado, posso estar enganado na UFES, mas acho que não, também banca a bolsa de iniciação científica para alguns alunos, né? Na E tem os Unesc, alunos. o Pode pessoal que falar. está aí da Unesc, eu faço iniciação, eu sou bolsista da FAPES. Lá eles também apoiam tanto a faculdade, a Unesc, quanto a FAPES. Eles conseguem dar esse apoio financeiro para a gente, através das bolsas PIBICs, né, que falam. Isso. Mas tudo isso que nós estamos conversando, às vezes não dá para ser bolsista. Eu acho que vale a pena. É óbvio que ganhando dinheiro é melhor, né? Com certeza. Lógico, né? Mas mesmo se você não for PIB, que for voluntário, eu acho que é válido, muito válido, Muito porque válido. com certeza o maior ganho que você vai ter não vai ser o valor da bolsa, vai ser o aprendizado e o relacionamento nesse período. E para finalizar a pergunta, né, falamos já do título, objetivo, a metodologia, que é o mais importante para a sua pesquisa ser aprovada, né, que é onde o comitê de ética vai ver se você está infringindo as regras éticas ou não. O valor financeiro da pesquisa tem que colocar, nem que seja, eu vou fazer pesquisa com dados secundários que já existem no hospital, eu vou gastar papel chamex e xerox. Tem que colocar lá, R$ 100 de papel chamex e xerox. Senão, os comitês de ética mais chatos bloqueiam se você não bota nada, né? E a outra coisa que toda pesquisa tem com seres humanos é riscos, né? Então, você tem que colocar lá na sua pesquisa os riscos e os benefícios que ela vai trazer. E qual mecanismo você vai usar para reduzir, para mitigar esses riscos, né? Por exemplo, na minha área, que é a neuroradiologia, o paciente vai fazer exame de ressonância magnética com contraste. Qual que é o risco? Tem risco? É um exame que todo mundo faz, mas tem risco? Tem risco. O paciente pode ter claustrofobia na máquina. Eu vou injetar contraste? É raro, mas eu tenho que escrever lá nos riscos da pesquisa que o paciente pode ter uma reação alérgica leve ao contraste, pode ter uma reação alérgica moderada, grave, pode ter uma parada cardíaca e morrer pelo contraste. Isso tem que estar escrito no termo de consentimento também, que o paciente vai assinar para fazer a pesquisa, os riscos que ele está exposto. E o Comitê de Ética vai te pedir isso no termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE. Ah, mas se eu escrever que ele tem risco de morrer e pedir para ele assinar, ele não vai participar da pesquisa. É verdade, mas tem que ser assim. Eu não sei se vocês já viram histórias sobre a pesquisa, mas
os reis antigos, uma pesquisa que eu já li a respeito, queria saber se o exercício físico era bom ou ruim para a digestão. Sabe o que ele fez? Já viu essa história? Não. Ele pegou 2 generais dele do exército, 2 soldados rasos lá, não deve ter pegado general não, porque ele não ia gastar, né, com 2 generais. Pegou 2 soldados rasos lá, deu comida para os 2, um ele mandou para a floresta caçar, o outro ele mandou dormir. Aí sabe o que ele fez para descobrir como é que o exercício físico fazia bem ou mal para digestão? Mandou matar os 2, abriu a barriga e viu onde o bolo alimentar estava mais adiantado do que estava dormindo. Ou seja, se você fizer isso hoje em dia, escrever no seu TCLE essas coisas, você acha que alguém vai aprovar a sua pesquisa? Não, né? Claro que não. Sem falar nas pesquisas que ocorreram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que eram feitas dissecções com as pessoas vivas, né? Os alemães, os nazistas, mas enfim, não vem ao caso, isso não acontece hoje mais, né? Eu queria pontuar aqui, galera, que eu tô vendo alguns comentários de perguntas, só que vai sumindo, então eu peço para fazer aqui na caixa de perguntas, que aí eu vou selecionar algumas e aí a gente pergunta para o doutor durante a live. Doutor, em relação aos tipos de delineamento, relacionado ao seu valor preditivo, o que você tem a dizer? Quais são melhores? O que você acha bacana da gente começar a pesquisar aí? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. O delineamento que você fala é da estrutura da pesquisa? Qual caminho você vai seguir, é isso? Os tipos de estudos. Tá, então eu entendi bem. Depende do que você vai estudar, né? Então vamos lá, eu gosto muito de dar exemplos, que eu acho que fica mais fácil de entender. Você vai estudar uma nova droga para diabetes. É uma doença frequente ou não? Pelo amor de Deus, né? Quase todo mundo que eu conheço, vovozinho, tem diabetes. Então, você pode fazer um estudo duplo cego, prospectivo, um grupo controle, um usa droga, outro não. Porque você tem muita oferta de doença. Então, para as doenças que têm muita coisa, AVC, por exemplo, muito comum. Coronavírus, vai ter muita gente com coronavírus. Então, você consegue fazer estudos prospectivos, randomizados, um grupo para um lado recebendo uma coisa, outro grupo para o outro lado da pesquisa recebendo outra, duplo cego, etc. e tal. Agora, pensa uma outra doença, a doença raríssima, que tem poucos casos descritos na literatura. Você acha que você vai conseguir pegar 2 grupos de pacientes com essa doença raríssima, avaliá-los ao longo do tempo, para depois você chegar no final da sua pesquisa, todo mundo tinha 3 de um lado e 2 do outro, todo mundo morreu, eu não vou ter resultado nenhum. Então, para as doenças raras, não dá para fazer estudo prospectivo, duplo cego, randomizado. Então, você vai ter que fazer um estudo que tem um poder estatístico menor, né? Você vai fazer uma série de casos, ou então um estudo de caso-controle, né? Com menos pacientes. Então, cada estudo depende principalmente da prevalência e da incidência da doença, né? E aí vai passando por todos os tipos de estudo que você conhece. Relato de caso para doenças muito raras, série de casos também, caso controle e coorte, que são um pouco maior a evidência e o impacto científico, você consegue fazer com doenças medianas, e as que têm uma quantidade boa de pacientes, você pode fazer um ensaio clínico, que é o auge do topo da pirâmide, né? Mais importante aí, mais evidência científica, duplo cego, randomizado, prospectivo, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que sim. Respondeu muito bem. A gente tem uma pergunta aqui, doutor. Posso soltar para o senhor responder? Se eu souber responder, eu respondo com prazer. Tá aí, ó. A pergunta é do Felipe. Nessa pandemia é possível mesmo, via EAD, é possível começar uma IC? Pelo menos montar a ideia?
Essa pergunta de quem que é? Felipe? Felipe. Felipe, essa pergunta sua é uma pergunta difícil, sabe? E eu não sei responder ela com bases legais. E eu vou explicar por quê. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta, Isabela. Você está em qual período? Tô no 7º período. Que a sua resposta vai me ajudar a responder esta pergunta. Ai, meu Deus. Você você está tendo aula? Por EAD. O MEC liberou? Liberou. Liberou? Pois é, na UFES, logo que começou esse negócio de coronavírus, nós da radiologia, eu e o professor Ricardo, a gente começou a fazer as aulas por EAD. E depois saiu aquele negócio do MEC, e por último, a universidade proibiu de dar aula por EAD Aham. para a graduação. Então, nós, da radiologia da UFES, paramos. Né? Mas realmente você tem razão, o MEC liberou. Então, serve para o IC. É possível fazer uma iniciação científica à distância, via EAD? Legalmente, eu não sei te responder se pode ou não. Agora, a ideia, escrever, começar, botar no papel, preencher a plataforma Brasil, o Lattes, isso tudo ter reuniões com seu orientador e com a equipe via live do Instagram, estou me achando agora. Isso é possível, Felipe. Agora, eu não sei te responder se é legal, se é permitido pelo Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia. Não sei te responder. Vou te ajudar então, doutor. Na, Oh, na muito nossa obrigado. na faculdade, pelo menos na minha faculdade, que é a Unesc, eles abrem todo início de ano um edital de iniciação. Então você tem só, né, se eu não me engano, é um no início e um no meio do ano. Cada semestre abre um edital. Então é a data que você tem para submeter o seu projeto. Então, acredito que agora, como está tudo parado, não sei se vai abrir o edital, mas acho super válido, Felipe, você pesquisar, começar a sua ideia e já ir programando. Eu já fiz minha pesquisa e eu usei minhas férias de janeiro para isso. Então, eu fiquei aí uns 2 meses escrevendo. Esse papel por trás, né, de começar a escrever a ideia, óbvio que dá. Eu estou indo um pouco além, porque não sabemos quanto tempo isso tudo vai durar, né? Tem gente que fala aí mais um mês, tem gente que fala que o ano já está perdido, tem gente que fala que é mais de um ano. Então, assim, tudo chute, não dá para saber. Vamos supor que fique tudo fechado, né? A UFES, por exemplo, não está tendo aula, está fechada, né? Uhum. O hospital está aberto, mas a faculdade não. Será que eles vão liberar uma iniciação sem? Não sei. Então, não sei. Tudo que nós vamos prever nesse período de guerra aí, né, é chute, não dá para saber. Se for um prolongamento a perder de vista, eu acho que podem até usar o bom senso, né, e fazer essas coisas funcionarem por aplicativo à distância, né? Por exemplo, não era possível ter consulta médica via digital, computador, smartphone, etc. Hoje é possível. Algumas consultas médicas, Telesaúde, né? telesaúde, pela excepcionalidade da situação, estão funcionando, né? Talvez para a iniciação científica seja pensado a mesma coisa. Talvez se ele entrar em contato, né, com o responsável da faculdade dele, pode orientar ele melhor sobre isso. Na UFES, eu recebi, para os que estão nos acompanhando aqui, que são da UFES, eu recebi há alguns dias atrás um e-mail falando que a ideia é lançar o edital nos próximos meses, mas ainda não está decidido o da UFES, né? O das outras faculdades eu não sei. A Mara comentou que ela é jornalista e alguns professores dela, 2 doutoras, se eu não me engano, tiveram seus trabalhos roubados pelos orientadores. Isso é comum, doutor?
É uma pergunta muito, essa é uma pergunta muito delicada, né? Roubar é uma palavra muito forte, né? Eu não consigo responder essa pergunta porque eu não sei o que aconteceu, né? No caso dela. Mas uma coisa eu digo para vocês, e isso é muito comum. Na iniciação científica, não. Ela era aluna de doutorado, né? É, doutorado. É muito comum, isso eu vejo amigos meus que já passaram por isso. Eu, graças a Deus, tive e tenho um relacionamento muito bom, voltando à palavra relacionamento, né, que é importante tanto para o bem quanto para o mal, né? Com o meu orientador. Só para você ter uma ideia, o meu orientador tem pessoas aqui na live que são residentes dele hoje e vão lá dar o recado. Eu fui residente dele no R1, R2, R3, fiz 3 anos de radiologia, fui R4 e R5 dele, fiz mestrado e fiz doutorado com ele. Então, assim, dá muito tempo de convivência. E sempre tive uma convivência, graças a Deus, muito boa. Nunca tive problema com ele. Agora, aliás, gosto muito, sou fã número 1 do meu orientador, que é um dos caras mais importantes do mundo na área que eu atuo, né? Não é porque é meu orientador, não, mas, e para quem conhece, ele foi aluno da UFES, hoje mora em São Paulo, é pesquisador importante da área. Mas onde eu quero chegar? Eu conheço histórias de amigos meus que arrumam briga por vários motivos com os seus orientadores. Eu já vi, eu já presenciei essa cena. Eu estava na secretaria da faculdade onde eu fiz meu doutorado. Um orientador estava conversando com a coordenadora da pós-graduação. E o que a gente faz com esse aluno? De mestrado, doutorado, não é mais. Jubila, quero nem saber desse cara mais. Manda embora, expulsa. Então, assim, onde eu quero chegar? A relação do orientador com o mestrando e com o doutorando, que é um tempo maior, ela é desgastante, né? E se você briga com seu orientador, o trabalho, o aluno tem a mania, né? Eu já fui aluno, de pensar que o trabalho é dele. O trabalho não é do aluno. O trabalho é da instituição. Por mais que você faça as coisas e tudo mais, o trabalho é da instituição que você está representando. Mas é muito comum as brigas entre aluno, brigas de ego, particularmente, né? Entre aluno e orientador, elas não são exclusividade da colega que perguntou, e aí você tem vários desfechos, né? O orientador prejudicando o aluno deletando dados, e, enfim, dá para fazer um monte de coisa que não é bom para ninguém, muito menos para a ciência, né? Com certeza. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas foi uma Respondeu. pergunta dura, viu? É. Doutor, outra pergunta. Ó. Na UFES, existe algum site ou plataforma com a lista dos programas de ser vigentes? Na UFES existe algum site ou plataforma de programas de IC vigentes? Você está com as perguntas muito difíceis hoje, não sei te responder. Posso tentar te ajudar da seguinte forma. Os programas de pós-graduação da UFES tem lá, então, vamos supor, eu sou do programa de pós-graduação em doenças infecciosas da UFES. Se você entra lá, tem o nome de todos os pesquisadores, professores orientadores, e a linha de pesquisa que eles atuam. Aí você vai no programa de pós-graduação em saúde coletiva, a mesma coisa. Pós-graduação em medicina, biotecnologia, enfermagem, são os programas de pós-graduação que eu sei que a UFES tem. Dos professores orientadores tem lá a lista. Você vai querer entrar no IC,
você vai ter que provavelmente seguir uma linha de pesquisa de algum desses professores orientadores. De IC especificamente, eu desconheço, acho que não tem, mas posso estar falando besteira por falta de conhecimento. Doutor, relacionado a essa questão de escolher o orientador, você acha que seria legal você fazer numa área que você gosta ou procurar um orientador que tenha uma área diferente para você conhecer algo novo, tentar adquirir alguma experiência diferente? Qual é a sua dica? O melhor dos mundos é você fazer o que você gosta, né, Isabela? Porque quando você está fazendo o que você gosta, falando do que você gosta, por exemplo, eu não faço a menor ideia de que horas são. Eu estou adorando conversar com vocês aqui. Então, quando você faz o que você gosta, não é trabalho, você gosta, né? Então, é Prazer, óbvio, né? se você for... É prazeroso. Então, certamente escolher... Mas a vida não é assim, né? Às vezes não temos a possibilidade de fazer nesse momento aquilo que gosta. Então, a minha ideia, como é uma receita de bolo, né? Você vai usar, mesmo que a sua iniciação científica não seja na área que você vai escolher, a receita do bolo é a mesma. Você vai usar para alguma coisa depois, entendeu? Professor, fala mais um pouquinho sobre a questão, então, da submissão do SEUA, do CEP, na plataforma Brasil. Como que a gente faz isso? Como é feita essa Então, submissão? então vamos lá. O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa, para quem não se recorda, e a plataforma Brasil, para quem não sabe, você acha que todo mundo sabe que é a plataforma Brasil? Já posso ir Acho que direto? não. Melhor explicar. A plataforma Brasil é um site do governo na internet, onde todas as pesquisas que são realizadas no Brasil são inseridas. Então, você vai fazer uma pesquisa com seres humanos que vai precisar ser submetida a um comitê de ética em pesquisa. Como isso é feito? Antigamente você ia lá na porta do CEP, batia lá, pegava os formulários que precisavam ser preenchidos e devolvia lá. Hoje é tudo pela internet, na plataforma Brasil. Isso começou, se eu não estou enganado, mais ou menos em 2013, a plataforma Brasil. Já deve ter aí uns 7, 8 anos. Você vai se cadastrar na plataforma Brasil, colocar os seus dados, sua foto, CPF, etc., endereço, onde você trabalha, e depois você vai clicar lá em iniciar uma pesquisa. Vai escrever todo aquele passo a passo que eu falei para vocês, desde a introdução do título, a ideia, objetivos, métodos, dinheiro, fatores prós e contra, e vai submeter. Quando você submete, ou antes de você submeter, se você trabalha numa instituição que tem comitê de ética em pesquisa, o ideal é você mandar a sua pesquisa para esse comitê de ética. Então, você vai lá antes de finalizar na plataforma Brasil, escolhe o comitê de ética da sua instituição e finaliza o preenchimento da plataforma Brasil. Quando você apertou o botão de finalizar, o seu trabalho, a sua ideia, o texto que você escreveu, vai para o comitê de ética da sua instituição direto para um grupo de pessoas analisarem as questões éticas e aprovarem com ressalvas ou reprovarem a sua pesquisa, se tiver conflitos éticos. Aí você pode perguntar assim, e se a instituição que eu trabalho, estudo ou fico não tiver comitê de ética, eu posso fazer uma pesquisa ou não posso fazer uma pesquisa? Tempo para você raciocinar. Claro que pode, deve fazer, né? Porque se a instituição que você está não tem comitê de ética, vai para uma instituição que tem comitê de ética, analisar o seu trabalho, entendeu? Essa eu não sabia. Ei, doutor, tem umas perguntas aqui, vou soltar. A Tá bom. pergunta da Carol.
Como fazer um levantamento de dados em bancos de dados? Como usar palavras-chave? Quais são os dados a ser utilizados? Eu vou entender a pergunta da Carol como banco de dados, não banco de dados do Excel que alguém tem lá. Eu vou entender como banco de dados PubMed, procurando artigos na literatura. É isso? Será que ela consegue responder aí? Ou até prontuários de hospitais. Eu acredito que seja isso, tanto artigos quanto os dados mesmo em si, de alguma instituição. Carol, é isso? Porque são duas respostas diferentes. Se for dado do prontuário, dado do paciente, dado de um banco de dados do hospital, é uma resposta. Se for como eu procuro não entendi. Dados de bancos de dados, eu acho que está mais para o que você falou mesmo, Eu prontuário, né? acredito que seja. Hospital. Isso tudo, Carol, vai passar pelo comitê de ética. Então, você vai ter que escrever quais dados você quer. Por exemplo, esses dias eu recebi uma pergunta lá no hospital de um pesquisador que queria estudar as Ela respondeu. receitas. Ah, então não é o que eu estou falando, mas já É, estou terminando a resposta, eu respondo a termina. outra também. Não tem problema. As receitas de pacientes de determinado setor. Então, ele quer saber o prontuário. Então, lá na UFS, como funciona? O chefe daquele setor tem que autorizar a pesquisa nos pacientes dele, e o chefe da pesquisa do hospital também tem que autorizar, além da superintendente do hospital. Então, tem que ter 3 assinaturas para você conseguir. E se os dados forem obtidos diretamente com o paciente também tem que autorizar através do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, tem muita gente para correr atrás de Com assinatura, né? certeza. Sobre os sites de pesquisa, então, quando você teve a ideia do seu trabalho, qual é a primeira coisa que você tem que fazer depois que você teve a ideia e escreveu? Pesquisar no PubMed se alguém já fez o que você acabou de ter uma ideia. E eu tenho uma frase boa: sempre tem um chinês danado, para não falar outra coisa, que já fez o que a gente costuma pensar. Afinal de contas, é 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas morando naquele país, né? Né? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer: pesquisar se alguém já teve essa ideia sua e já publicou, porque isso acontece, viu? Isso acontece. Você tem a ideia, vai lá, putz, já fizeram. Né? E é diferente também. Você tem a ideia, procura, ninguém nunca, você não acha, aí você fala para sua mãe, para o seu pai, para o seu colega de quarto no plantão, para o aluno de iniciação científica. O aluno de iniciação científica coloca na live do Instagram o que ele está fazendo, e aí alguém vai lá e faz primeiro, mais rápido, com mais dinheiro, com mais trabalho braçal e publica na sua frente. Isso já aconteceu comigo. Nossa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Já tem feito? Você vai ter que fazer diferente ou com uma casuística maior para você conseguir pesquisar. E aí tem 2 jeitos de você fazer uma revisão da literatura para embasar o seu trabalho. A primeira, acho que a maioria de vocês já deve ter estudado, é a revisão sistemática. Sabe o que é uma revisão sistemática? Sim, né? Ou não? Mais ou Sim. menos. Sim, mas eu Sabe, né? acredito que tem pessoas de outros períodos Gente que que não não. sabem. A revisão é sistemática porque ela é feita de forma sistemática. Você vai lá no PubMed, que na nossa área médica é a maior base de dados, mas tem outras bases de dados menores, né? Tem o Lilacs, tem o Cielo, tem Scopus, tem o Web of Science.
Você pode procurar em todas. Aliás, você deve procurar em todas. Mas a mais conhecida é o PubMed. Então, você vai lá no PubMed, coloca as palavras que você quer, por exemplo, coronavírus, a droga que nós inventamos, tratamento. E vai lá em pesquisar. Vai aparecer tudo que tem sobre isso no PubMed. Aí, a revisão sistemática, ela é trabalhosa. Você tem que ler e analisar sistematicamente todos os trabalhos. Então, demora bastante para fazer. O certo seria sempre fazer uma revisão sistemática antes de você começar o seu trabalho. Mas não temos sempre tempo, dinheiro e disponibilidade para fazê-la. Então, você vai fazer o quê? Você vai buscar se tem alguma revisão sistemática já feita, se alguém já fez isso para você. Se alguém já tiver feito isso para você, ele te poupou aí meses e anos de trabalho. Leia a revisão sistemática que ele fez, porque até a data da publicação ou da pesquisa daquela revisão sistemática, em tese, naquela revisão sistemática, tem que ter tudo sobre aquelas palavras de referência que você pesquisou. Se não tem revisão sistemática e você não quer fazer uma revisão sistemática, porque não tem tempo, não tem dinheiro, você vai ter que fazer uma revisão simples. E aí você vai ter que pegar os artigos das revistas que são mais importantes. E aí você pode deixar alguma coisa de fora, não tem jeito. O seu orientador, por ser uma pessoa mais experiente que você, à medida que a gente vai trabalhando numa área, a gente vai conhecendo quais são as revistas boas e quais são os pesquisadores bons. Então você escolhe esses, sabendo que a medicina não é uma ciência exata. Se você não está olhando todo, você vai deixar alguma coisa importante de fora. Eu tenho uma historinha curtinha, boa sobre esse assunto. Uma vez um aluno me chegou no corredor e perguntou: professor, eu quero um artigo que acabe com a minha dúvida sobre os espaços perivasculares de Virchow-Robin. Eles se comunicam ou eles não se comunicam com o líquor? Eu disse para ele exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Tem revisão sistemática sobre o tema? Não, não tem. Então, se você ler só o artigo que saiu semana passada sobre o tema e falar assim, eu estou super atualizado, eu li o artigo da semana passada sobre esse assunto. E a resposta é sim. Mas eu garanto para você, vai ter artigo também falando do mesmo tema, da mesma coisa, dizendo que é não. Então, quando você revisa tudo, você vai achar as duas opiniões. Em medicina, isso é muito comum. Acho que eu terminei. Sim. Tem mais perguntas aqui, ó. Do João Eugênio. Acaba sendo mais complicado publicar o artigo em revista de alto impacto? Como que funciona? O artigo, iniciação. A ciência vive de ideias e o produto da ideia é o artigo, né? E todo mundo quer o seu artigo publicado em revistas de alto impacto. O que é alto impacto? São revistas que são lidas e são citadas. Não adianta nada você publicar o seu artigo numa revistinha da esquina que ninguém lê. Isso existe? Existe. Mas todo mundo quer o seu artigo na revista que é citada. Por isso o impacto dela é alto, porque muitas pessoas citam o que ela fala. Trazendo para os dias de hoje, seria lá o número de comentários do como é que é o nome daquele trem azul? Twitter. Não tem lá o Trending Topics do Twitter? Uma revista de alto impacto é uma revista que muita gente lê e muita gente cita. E, óbvio, sim, é muito difícil publicar em revistas de alto impacto. Tá, show. Tem mais perguntas. Vamos lá. Agora é da Vitória. Artigo de revisão também precisam ser cadastrados na plataforma Brasil? Vitória, vamos lá. Eu vou dizer a minha prática. Como tudo em medicina,
na pesquisa também não é diferente. Você tem várias opiniões sobre o tema, né? Você tem um ministro que não quer usar um remédio e você tem um presidente que manda usar um remédio. Agora ele não é mais ministro, né? Mas as opiniões divergem. Então, eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu já mandei um projeto de uma revisão para o comitê de ética e a pessoa que analisou disse assim, no parecer final dela: olha, não precisa enviar para o comitê de ética, porque é um artigo de revisão. Nós somos um comitê de ética em pesquisa de seres humanos. Se você não vai pesquisar prontuário, dados do paciente, não tem o ser humano envolvido, não precisa. Essa foi a resposta que ela me deu, mas ela me deu um documento, um papel escrito isso. E eu já enviei para o mesmo comitê de ética uma outra revisão em que a pessoa analisou e me deu o parecer aprovado. Então, isso acontece. Hoje, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro fazer, enviar, demora, é chato, e ter o papel de dispensa do comitê de ética, porque as revistas de alto impacto, que o colega citou aí agora, estão começando a pedir a aprovação do comitê de ética. Antes não pedia, Isabela e colegas. Antes bastava o pesquisador falar que tem, não precisava provar. Né? Hoje em dia, eles pedem, as revistas de mais alto impacto, né? As revistas menores vai caminhar para esse ponto, eu acho, mas elas ainda não pedem. Então, nesse caso, ainda bem que eu tinha o papel. E aí eu submeti para a revista o papel de dispensa da aprovação do comitê de ética para essa revisão. Show. Acho que tem mais perguntas, hein? Outra do João. Como funciona o procedimento de publicação da pesquisa em uma revista de impacto? João, meu amigo, a sua pergunta é muito ampla, mas eu vou tentar não ser... Quantas horas, Isabela, que eu estou sem relógio aqui? Agora são 8h16. A gente está programando até umas 8h30. Tá cedo. Tá cedo. Achei que já eram as 12 horas da noite. Tá bom. Ô, João, o procedimento, eu falo isso para os meus residentes e meus alunos. O trabalho, a receita de bolo para você fazer um trabalho ruim e publicar numa revista ruim, e para fazer um trabalho bom e publicar numa revista boa, ele é quase que o mesmo. A receita de bolo, o passo a passo, né? Então, você vai perder tempo. Já que você vai perder tempo, pesquisa, eu falei que pesquisa precisa de dinheiro para fazer, nem que seja do seu próprio bolso. E também precisa de tempo. Então, você vai perder tempo para fazer. Já que você vai perder tempo para fazer, faz um negócio bem feito. O que se publica numa revista? Eu quero publicar os achados da tuberculose no raio-x de tórax. Gente, isso já tem publicado. Você não vai conseguir publicar isso numa revista de alto impacto, porque já tem. Agora, não. Você inventou um método de imagem novo, que nunca existiu no país, no planeta. Eu quero estudar os pacientes com tuberculose através desse método de imagem novo, que é eu mesmo que inventei. Você acha que as revistas de alto impacto não vão querer o seu trabalho? É óbvio que vão, né? Então, você tem que ter algo novo, inovador, ou ser o maior do mundo naquilo que você faz, que as pessoas vão querer te ouvir. Se você quer chover no molhado, você não vai conseguir publicar numa revista de alto impacto. Então,
começa lá na sua ideia. Se a sua ideia é boa, é inovadora, é nova, é grande, você vai ter sucesso. Se ela não é, não vai ter sucesso. Mais uma pergunta, doutor. Essa é da Maitê. A respeito do Covid, qual seria o melhor delineamento para um estudo em cima desse tema ainda desconhecido? Você deu um exemplo. O Covid nos persegue, né, Isabela? Eu falei que ia rolar. Eu sabia. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei para você. Maitê, o Covid-19 é uma novidade. Então, tá todo mundo e além de ser se fosse uma novidade que ficasse só numa cidadezinha lá do interior do sertão brasileiro, ninguém ia querer saber sobre ela. Mas como é uma novidade e que afeta o mundo inteiro, ela tornou-se prioridade número 1 no planeta. Então, qualquer coisa que você queira fazer com Covid vai ser publicado em excelentes revistas, porque não tem nada ainda. Se você tiver uma ideia de usar penicilina, que não tem nada a ver, e funcionar, você vai ganhar o Prêmio Nobel da Medicina. Entendeu? Você quer fazer o quê? O estudo dos exames de imagem, que é a minha área, no coronavírus. Pouquíssimos trabalhos na literatura. Você vai conseguir publicar? Vai. Opção de droga para o tratamento de coronavírus. Você vai conseguir publicar? Com certeza absoluta. Temos poucas coisas. Respirador. Os parâmetros de respiração que o paciente com respirador de... Vocês entenderam, né? Sim. Quais são os parâmetros melhores para respirar, o ajuste do respirador no paciente? Vai publicar? Vai. Uso de corticoide para coronavírus? Vai publicar? Vai. Tudo que você tem hoje disponível no mercado para o coronavírus é bem-vindo, porque é aquilo que a gente falou, é uma novidade. Se a novidade acomete o mundo inteiro, mais importância dão para ela ainda. Vocês estão vendo aí, não precisa nem falar, né? Obrigada, doutor. Eu acho que as perguntas acabaram. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, na verdade. Relacionado à pesquisa animal, à experimentação animal. Você acha que é válido a gente fazer a pesquisa? É trabalhoso, a gente sabe. Mas no âmbito da medicina, o que você me diz relacionado a ela? Isabela, é muito importante. Pelo aquilo que eu já disse, os métodos vão ser, os métodos não, a receita do bolo vai ser a mesma. E outra importância, os estudos clínicos, antes de você ter uma droga que ela vai ser testada em pacientes, nos estudos clínicos, eu não sei se vocês conhecem pesquisa clínica, né? Você tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, aí já é um nível mais avançado, não sei se vocês já estão nele, né? Mas antes do remédio, da droga, da novidade ir para a pesquisa clínica em pacientes, você precisa da fase pré-clínica, né? Que é o estudo in vitro e o estudo em animais, né? Então, com certeza, eu acho válido, apesar de ser trabalhoso. Eu não tenho experiência com pesquisa em animais, eu nunca fiz. Eu sempre fiz pesquisa clínica e pesquisa acadêmica com pacientes, né? Mas com certeza, por esses dois motivos que eu estou te falando, é muito importante. Eu faria se tivesse oportunidade, eu não fiz por causa de oportunidade, mas faria, sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que há muito aprendizado. Outra coisa, doutor, em casos extremos, igual essa pandemia que a gente está vivendo, os cientistas podem pular talvez uma etapa, fazer a pesquisa in vitro e já testar em pacientes, sem passar pela etapa animal, ou isso é impossível, independente do cenário?
Isabela, sua pergunta é muito difícil. Não sei te responder do ponto de vista legal. O que a gente vê na prática, né? In vitro, animal, pesquisa clínica fase um, 2, 3 e 4, né? Se em casos extremos, como numa pandemia, é possível pular etapas, legalmente eu não sei te responder. Né? Entendi. Legalmente pode fazer telemedicina? Não podia, mas mudou. Né? Agora Então, assim, pode. eu não sei te responder. Isso aí precisa ser alguém do Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia, que vai liberar ou não esse passo a passo. Não sei te responder. Tudo bem. Eu acho que as perguntas acabaram. Ai, alguém que tem alguma pergunta? Ai, peraí, tem uma pergunta aqui no chat que falaram que mandaram aqui. Peraí. Deixa eu dar uma lida aqui. Aqui. Doutor, a- na prática, numa pontuação de residência, a certificação pela IC faz diferença ou o que realmente pontua são as publicações, independente de ter ou não uma certificação de iniciação científica? A resposta vai ser vaga, viu? Porque cada programa de residência médica tem as suas especificações, né? Então, por exemplo, a USP, que é o sonho de consumo de todos os estudantes de fazer residência lá, por ser o maior hospital, o melhor hospital em quase tudo, né? Um centro de excelência, eles dão pontuação. Eu sei porque os meus alunos me contam, né? Para iniciação científica, para publicações científicas. Então, tem lá discriminado o valor da pontuação para cada coisa que você faz, né? Então, aí respondendo a pergunta do colega depende de onde você vai fazer. Tem lugares que categorizam tudinho bonitinho o que, que cada coisa vale ponto e quantos pontos vale. Foi até uma publicação que a gente fez aqui no Instagram, que foi onde solicitaram a realização da live. Nesses grandes centros, a USP, Unicamp, eles realmente focam nessa questão de progressão, né? Você tem que ter a iniciação e, cronologicamente, você tem que gerar frutos, produções a partir delas. Então, cada etapa, nesse caso, seria uma pontuação diferente. Isso aí. Show? Mais alguma pergunta, galera? Bom, acho que já são 8h30. O doutor quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Eu quero agradecer o convite. Fiquei muito satisfeito com o nível da conversa e das perguntas. Muito obrigado. Estou à Eu, disposição. eu que gostaria de te agradecer imensamente essa oportunidade que o senhor deu, esse tempo que o senhor se disponibilizou, né, para estar aqui com a gente, mostrando da sua experiência, dos seus estudos. Foi muito válido, acredito que todo mundo gostou muito. E eu vou deixar ao vivo aí, quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar para o nosso chat, para o nosso direct, que eu passo para o doutor Marcos, que com certeza ele vai responder com muito prazer, não é? Muito obrigada, Com gente. Boa certeza. noite, tá? Obrigada pela audiência aí. Desculpa qualquer coisa, foi nossa primeira live. Queria agradecer também quem participou ontem do nosso novo projeto Estúdio, lá no nosso canal do YouTube. Toda semana a gente está postando uma aula com um tema diferente, com um professor convidado. Então, queria agradecer aí e para vocês ficarem de olho nas nossas publicações, que o projeto está muito bacana. Obrigada, doutor. Boa noite, bom final de semana para você. E desculpa qualquer coisa. Para todos vocês, boa noite, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.